Boa tarde, meus alunos. Estou gravando esse vídeo que não deu certo nossa aula pelo Meet, né? Vou colocar aqui no slide da aula. E hoje vocês vão estudar a transitividade verbal, ou seja, o que é verbo transitivo direto, indireto e as perífrases verbais. Mas antes, vamos saber o que é o sujeito. O sujeito é aquele que pratica uma ação em uma oração. É aquele e qual a frase todinha fala sobre ele. Ele pode ser simples, que é aquele que possui apenas o núcleo. Ou seja, quando o verbo se refere a só uma palavra. Por exemplo, Heloísa é estudiosa. Qual é o sujeito aí? Heloísa é sujeito simples porque é formado apenas com uma palavra, tem apenas o núcleo. Composto é aquele que possui mais de um núcleo. Como assim? Heloísa e Raniele estudam. Então, possui dois núcleos, que é a Heloísa e a Raniele, é sujeito composto. E sujeito desinencial ou oculto? É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão de número e pessoa do verbo, ou pela presença de alguma oração. Por exemplo, ganhei um lindo anel. Cadê o sujeito aqui? Ah, o sujeito não está aqui na frase, não é isso? Mas como é que eu sei que esse sujeito está aí? Pelo verbo, pela desinência do verbo, ganhei. Quando eu digo ganhei, está falando de qual pessoa? Se é eu, tu, nós, vós, eles ou ela? Eu, né? O sujeito é eu dessa frase. Ganhei o lindo anel. Quem ganhou o lindo anel? Eu. Então, o sujeito é desinencial ou oculto. Ele não está aqui, mas eu sei pela desinência desse verbo. E tem um sujeito indeterminado, que é aquele que não se consegue saber quem é a pessoa. Geralmente, ele está na terceira pessoa do plural. Por exemplo, anunciaram a greve. Quem anunciou a greve? Foi eles? Foi elas? Quem foi? Não dá para saber. Então, por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. Não consegue saber quem é a pessoa do discurso, certo? E também tem umas questões no livro de vocês que vai pedir qual o predicado da frase. O predicado de uma frase, gente, é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Em uma frase, em uma oração, tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. E o predicado, ele pode ser predicado verbal ou nominal. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, substantivo, adjetivo, locução, adjetivo, tipo de predicado em que ocorre o verbo. Por exemplo, Lídia está triste. Qual é o sujeito dessa frase? Lídia. E tudo que sobra é predicado. Está triste é o predicado dessa frase. Que tipo de predicado é? Predicado nominal. Por quê? Porque tem um verbo de ligação. E qual é o núcleo? Triste. Por exemplo, Lídia está triste. Se eu tiro o nome triste, a frase fica sem sentido. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo. Por exemplo, Lucas estudou bastante para a prova. Quem é o sujeito aqui? Lucas. E o predicado? Estudou bastante para a prova, não é isso? E cadê o núcleo desse predicado? Estudou bastante para a prova. O núcleo é estudou. Porque o núcleo é aquela palavra mais importante, que quando eu tiro ela, a frase fica sem sentido, a oração. Por exemplo, se eu tirar estudou, fica como? Bastante para a prova, fica sem sentido, né? Núcleo é a palavra mais importante do predicado. Então, predicado verbal é aquele que tem como núcleo o verbo. Predicado nominal, aquele que tem como núcleo o nome. Mas vamos o que está pedindo aí. Está pedindo o que é verbo transitivo e verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. Que a gente lê a oração até ele e não tem sentido. Ele precisa de um complemento para poder dar sentido. Por exemplo,
Verbo significativo, indica uma ação, um acontecimento. A transitividade verbal é a necessidade que algum verbo apresenta de ter outra palavra para complementar ele. E só ele não, a frase não tem um sentido. É o que nós vamos estudar hoje. Os verbos que exigem complemento é chamado de transitivo. E existe também, gente, aqueles que não precisam de complemento, que é os intransitivos. Os verbos transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado. Então, o verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que nós possamos entender. Como assim? O transitivo direto é aquele que exige a pergunta o quê? E a resposta do verbo, o restante da oração, é chamado de objeto direto. Como assim? Se eu digo assim, Lídia disse que estava cansada. Lídia disse, tá aí o verbo disse. Aí vem a pergunta, o quê? Estava cansada. Então, essa oração aí tem verbo transitivo direto, porque exigiu a pergunta o quê e o restante é objeto direto. Os verbos transitivo indireto, é aquele que exige a preposição, exige na sua pergunta uma preposição e a resposta e o complemento dele também exige uma preposição. E o complemento dele é chamado objeto indireto. Tipo assim, Gustavo gosta de frutas. Gustavo gosta de frutas. Pronto, está aí uma oração. Será que nessa oração é verbo transitivo direto ou indireto? Quando eu digo assim, Gustavo gosta de fruta, Gustavo gosta. Tá aí o verbo, aí vem a pergunta de quê? De fruta. Então, exigiu que uma preposição de fruta é o objeto indireto. E também eles podem ser direto e indireto ao mesmo tempo. Quando no seu complemento, no predicado, eu posso fazer a pergunta o quê? E quando eu faço a pergunta o quê, que tem também a preposição mais o quê. Exemplos. O aluno comprou. Aí vem a pergunta, o aluno comprou o quê? O que o aluno pode ter comprado, né? O aluno pode ter comprado livros, o aluno comprou. Vem a pergunta, o quê? O livros, o aluno comprou o quê? Lápis, o aluno comprou o quê? Um tênis, né? Então, exige a pergunta o quê? Eu leio até o verbo, o aluno comprou. Não tem sentido completo, por isso que ele é chamado de transitivo. Agora, resta saber se ele é transitivo direto ou indireto. Se eu ler até o verbo e puder fazer essa pergunta, o quê? Então, ele é verbo transitivo direto. Mas, quando eu tenho que fazer a pergunta de quê e na resposta tem uma preposição, quais são as preposições? De, para, né, nem. Aí, ele é transitivo indireto. No livro de vocês, meus amores, tem dizendo assim... Quando o verbo pede complemento verbal de forma direta, sem utilização de preposição, ele é chamado de transitivo direto. Quando ele pede uma resposta, que essa resposta é uma preposição, ele é transitivo indireto. Exemplo, verbo transitivo direto, não perco um jogo. Não perco, tá aí o verbo, aí vem a pergunta, o quê? Um jogo, então é verbo transitivo direto, porque eu fiz essa pergunta o quê? E o nome, a resposta desse verbo é chamado de objeto direto. Se for verbo transitivo direto, o nome do complemento é objeto direto. Se for verbo transitivo indireto, o nome do complemento é objeto indireto. Tá aí, verbo transitivo indireto, Eu gosto de natação. Eu gosto, vem a pergunta de quê? De natação. Tá vendo que precisou de uma preposição na resposta? Então, a resposta é objeto indireto. Eu gosto, vem a pergunta de quê? De natação. Então, é verbo transitivo indireto, porque tem essa preposição aqui, na resposta. Assisto a todos os campeonatos. Assisto a quê?
A todos os campeonatos. É objeto também indireto. Quem assiste, assiste alguma coisa. E aí, meus amores, vocês vão estudar o que é perífrases, além da transitividade de verbo, é a transitividade do verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Tem outro conteúdo aí no livro de vocês que é perífrases verbais. O que é isso, tia? É quando o verbo ele é composto por verbo auxiliar mais o verbo principal. E esse verbo principal ele pode estar no gerúndio, que é uma ação que está acontecendo, no infinitivo, uma ação acabada. Por exemplo, vou viajar nas férias. Vou viajar é uma locução verbal, ó. Tem o verbo auxiliar. Quando tem o verbo auxiliar e outro verbo, isso daqui é chamado de perífrases verbais. Vamos aproveitar o feriado junto na próxima semana. Vamos aproveitar é 2 verbos. O vamos, que é do verbo ir, é um verbo auxiliar com mais o verbo principal. Tem o de escutar. Tem, é do verbo ter, né? O verbo auxiliar com mais o verbo principal. Ele está trazendo o relatório. Está trazendo é o que? Uma perífrase verbais. Por quê? Porque é composto por um verbo auxiliar e um verbo principal que está no gerúndio, uma ação que está acontecendo. Estou lendo, também um verbo auxiliar mais o verbo principal. Os verbos auxiliar é aquele que combina com formas nominais. Pode ser no particípio, que é terminado em ado, ido, né? Ou no gerúndio, a ação que está acontecendo, ou no infinitivo, de um verbo principal, constituída a conjunção composta desses. Ó, gente, os verbos auxiliares mais comuns são ter, haver, ser, estar, querer, ficar, ir, entre outros, mas os mais conhecidos são esses daqui, os verbos auxiliar. Aí, quando é que se tem uma perífrase verbais? Quando tem um verbo desse daqui, que é chamado verbo auxiliar, com mais o verbo principal. Olha aqui, do verbo ter, conjugado aqui, ó. Tenho estudado para a prova do concurso. Tenho estudado é uma perífrase verbais. É o que tem no livro de vocês. Por que, tia, que o nome disso aqui é uma perífrase verbais? Porque tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. A blusa foi molhada por mim. Foi molhada é constituído por verbo que? Foi. Molhada, aqui o foi é um verbo auxiliar e molhada é o verbo principal. Então, perífrases verbais é formada por um verbo auxiliar mais o verbo principal. Aí depois aqui a atividade eu irei colocar no grupo, certo? E na próxima aula, se Deus quiser, vai dar certo no Meet, né? Na próxima aula eu irei explicar, reforçar esse conteúdo com vocês, tá certo? Então, espero que tenha ficado alguma coisa. Que tenha ficado alguma coisa dessa aula. Dê uma estudada no livro de vocês na página 71 e a página 72. Explica também a transitividade de verbo e as perífrases verbais. Certo? Até a próxima aula.